Olá, queridos, aqui Pastor Kleber falando. Eu quero começar esse tempo aqui sendo grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem permitido que os irmãos que compõem a primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista experimentam da parte dele nesses anos de história. Nós estamos aqui por ocasião dos 93 anos de organização do trabalho da primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista. É com muita alegria que eu recebi o convite do pastor Cícero, da liderança da igreja, para que nós pudéssemos compartilhar a palavra de Deus nessa ocasião tão especial. Então aqui a minha gratidão ao pastor Cícero, ao conselho da igreja, aos irmãos que compõem a primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista. Eu quero parabenizar os irmãos por todo o trabalho que esta igreja tem realizado nesses anos aqui na nossa cidade. Bom, a nossa ideia era estarmos juntos para que nós pudéssemos cultuar a Deus por este motivo de gratidão, mas nós estamos impedidos. Enfim, mas estamos aqui virtualmente e queremos trazer uma palavra ao coração da igreja para animar a igreja a continuar firme no trabalho do Senhor. Então, eu queria orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, por estarmos diante da sua palavra, pedindo para que essa palavra possa abençoar a vida da querida igreja. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Te bendizemos, ó Pai, pelos 93 anos, ó Pai, de organização do trabalho da primeira igreja presbiteriana em Bragança. Obrigado por todos os irmãos que fizeram e ainda fazem parte da história dessa igreja, ó Pai. Continue abençoando o pastor, sua família, os presbíteros, a liderança da igreja, todos os membros, ó Pai, do mais novo ao mais ancião, para que essa igreja seja uma igreja frutífera e possa proclamar a Jesus e levar o teu reino adiante. Nós te louvamos, ó Pai, porque estaremos diante da tua palavra e ela é poderosa para alimentar o nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu queria compartilhar uma porção da palavra de Deus que está ali no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos um relato de como as primeiras igrejas cristãs nasceram, em quais contextos elas nasceram. E nós podemos aprender muitas lições preciosas para o nosso coração hoje, para a vida da igreja hoje. Sem dúvida, nós vemos aqui a presença poderosa do Espírito Santo de Deus na vida dos irmãos lá daquela igreja que nós chamamos de igreja primitiva, as primeiras igrejas cristãs. Então, nós vemos aqui uma característica muito interessante que eu queria destacar para mim e para você, para nos ajudar na nossa caminhada de fé, para que a igreja continue avançando. No texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo se despedindo da liderança da igreja de Éfeso. Paulo esteve um bom tempo com esses irmãos, pôde partilhar a palavra de Deus, treinar a liderança daquela igreja, mas agora ele tem outro rumo, ele tem outro caminho,
Então ele vai se despedir ali daqueles irmãos e ele vai deixar as últimas instruções para aquela liderança. E creio que aquilo que a gente encontra aqui, nesta pequena porção da palavra, também pode nos ajudar a, como igreja, irmos adiante. Eu queria destacar, queridos, como que uma característica, uma virtude cristã que aparece aqui no texto pode ser muito positiva para a vida da igreja. E a igreja precisa dessa característica para que ela continue avançando. E a virtude cristã que eu queria destacar aqui, meus irmãos, é a virtude da coragem. Nesse pequeno trecho da palavra de Deus, nós podemos ver a coragem sendo destacada em pelo menos 3 frentes que nós vamos falar aqui. Coragem para servir ao Senhor em meio aos sofrimentos, coragem para servir ao Senhor no nosso testemunho e coragem para tomarmos decisões difíceis. Eu penso que esses 3 aspectos da coragem estão aqui no texto que nós lemos. Eu queria voltar aqui para o versículo 18 e 19, que diz assim: vocês sabiam como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então, queridos, Paulo está relembrando, refrescando a memória dos líderes da igreja de Éfeso, porque ele passou um bom tempo com esses irmãos e esses irmãos tinham na sua mente a lembrança de como foi que o apóstolo Paulo se portou enquanto esteve com eles. E aqui o apóstolo fala de como ele serviu ao Senhor com humildade, mas ele também serviu em meio a lágrimas, serviu ao Senhor em meio às perseguições. Em resumo, a gente poderia dizer que Paulo está servindo ao Senhor em meio ao sofrimento. Então, eu queria fazer esse destaque aqui, esse primeiro destaque de como nós também somos chamados para servir ao Senhor e sermos corajosos, mesmo quando nós tivermos que sofrer no serviço cristão. Quando nós lemos as cartas do apóstolo, nós temos relatos impressionantes de como o seu serviço à igreja levou ele a situações de grande sofrimento pessoal. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, nos é dito o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Olha só, os judeus determinaram por 5 vezes que Paulo fosse açoitado. E ele recebeu 39 açoites. Então, quanto sofrimento o apóstolo recebeu ou teve que experimentar à medida em que ele servia a Jesus e servia aos irmãos. Então, queridos, é interessante que esta mensagem de termos coragem para servirmos ao Senhor, mesmo quando passamos por sofrimentos, ela não é algo que está em alta nos nossos dias. Na verdade, nós hoje somos uma geração bastante centrada em nós mesmos. Nós somos bastante centrados no indivíduo, nos confortos do indivíduo, vamos dizer assim, né? Vamos colocar desta forma, que todos nós estamos preocupados com os nossos benefícios, e isso está adentrando dentro da igreja. E as pessoas também, quando elas começam a participar da comunidade da fé, elas começam a se preocupar bastante com os seus benefícios, mas elas não pensam tanto a respeito das suas responsabilidades. E aí a gente vê uma geração bastante mal acostumada na igreja do Senhor Jesus. Nós não estamos mais vendo pessoas com a mesma disposição, com a mesma coragem para servir ao Senhor, para ser uma bênção na comunidade da fé, mesmo quando isso envolva sofrimentos
pessoais. Então, a mensagem de Paulo está na contramão da nossa geração. A nossa geração está em busca do conforto. A nossa geração está em busca de uma igreja que lhe ofereça todos os benefícios e que a sua participação na comunidade da fé seja realmente mínima. E a gente vê então muitas vezes os líderes da igreja tendo que fazer muitos ajustes para tentar melhorar a frequência nos cultos, para poder então incentivar as pessoas a assumirem ministérios na igreja. Mas a qualquer sinal de desconforto, de desgaste, nós vemos as pessoas então entregando seus cargos, mudando de igreja, reclamando, e aí desistem facilmente do seu papel e da sua função na comunidade da fé. Mas, queridos, não era assim no começo. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que aqueles primeiros irmãos estavam realmente dispostos a se privarem, estavam realmente dispostos a servirem o Senhor em condições muito difíceis, estavam dispostos a se reunirem como igreja, a adorarem a Jesus, mesmo debaixo de grande perseguição do Império Romano. É curioso que agora, diante dessa crise que nós estamos vivendo, nós estamos tendo que nos adaptar, para poder prestar culto ao Senhor. Nós estamos usando as ferramentas da internet, mas nós estamos no conforto do nosso lar, estamos tranquilos, não há nenhum tipo de perseguição religiosa. Nós podemos proclamar a nossa fé. Não era assim naquele contexto. Então eu queria desafiar o seu coração, desafiar a sua vida, para que você desenvolvesse essa virtude, para que você realmente tivesse coragem de continuar servindo a Jesus, mesmo quando isso implicar em sofrimento pessoal. Então, o que seria sofrimento nos nossos dias? Já que não temos tanta perseguição religiosa assim, o que seria realmente sofrer por Jesus nos nossos dias? Bom, talvez sofrer por Jesus nos nossos dias seja você ter que conviver com irmãos que pensam diferente de você. É interessante que nós estamos vivendo num contexto de tanto radicalismo, as pessoas querem ficar defendendo as suas posições e elas estão com dificuldade de conviver com os próprios irmãos na fé, porque tem uma visão diferente em qualquer assunto. Então eu queria convidar você a abrir mão disso. Sabe, o reino de Deus é muito maior, a pessoa de Jesus é muito maior. As causas que nós temos em comum como irmãos de fé é muito maior. Então, às vezes, sofrer significa conviver com pessoas que pensam diferente de nós, conviver com pessoas que ainda são fracas na fé, é ser paciente. Talvez isso seja sofrer por Jesus no nosso contexto. Outra questão é que quando você assume um ministério na igreja, você verá as dificuldades que não há os recursos, as pessoas desistem facilmente, muitos vão te criticar, alguns não vão te compreender, vão falar mal do que você está fazendo, mas isso faz parte daquilo que é sofrer para servir a Jesus. Então, não desanime facilmente, não entregue o seu cargo facilmente, não mude de igreja por qualquer motivo. Tenha coragem, entenda que muitas situações que nós vivemos na igreja é parte daquele chamado de Jesus para que nós soframos por Ele. Sabe, o apóstolo Paulo ele diz algumas vezes assim, que para que ele pudesse ver Cristo nascer no coração das pessoas e ver Cristo ser formado na vida das pessoas, ele sofreu como que dores de parto. Você está disposto a discipular alguém, a caminhar com alguém, mesmo que isso implique em abrir mão do seu conforto, em ceder uma parte do seu dia, do seu tempo, em caminhar com pessoas difíceis? Tudo isso é sofrer. E nós precisamos ter coragem para que a gente possa ver o reino de Deus avançar, para que a gente possa ver a igreja de Jesus avançar. Então, queridos, nós vemos, que o apóstolo Paulo constantemente estava em perigo, sendo perseguido, correndo risco de vida, fora toda a pressão emocional que ele sentia por causa do cuidado e do zelo que ele tinha com o povo de Deus. E isso está
faltando nos nossos dias. Está faltando a coragem de servir ao Senhor, mesmo quando isso implique em sofrimento, em desgaste. Nós somos chamados a sermos uma igreja corajosa, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos lá, quando a gente continua olhando aqui para o texto de Atos, agora no versículo 20 e 21 aí do capítulo 20, a palavra de Deus diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Verso 20 e 21 aí do capítulo 20. Então, o livro de Atos é onde a gente pode realmente obter uma visão daquilo que Deus quer fazer por meio da igreja. E se você passar aqui, pelo capítulo, você vai notar a ousadia da igreja quando ela dava testemunho a respeito de Jesus. Então, Paulo está falando isso para os líderes da igreja. Ele está dizendo: olha, não se esqueçam de como eu procurei testificar a respeito de quem era Jesus, tanto a judeus como a gregos. E quando nós olhamos para o livro de Atos, a gente vê que isso está realmente acontecendo. A igreja, ela tem coragem, ela tem ousadia para testemunhar a respeito de Jesus. Lá no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ora, nós sabemos que Pedro e os discípulos, logo após a morte de Jesus, eles ficaram acovardados, eles ficaram temerosos, eles quiseram preservar a própria vida. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus aparece para eles, depois que Jesus chama Pedro para aquela conversa ali naquela fogueira, e ele restaura Pedro se torna um homem ousado, um homem cheio de coragem, um homem de fé. Pedro agora é um homem diferente. Ele não mais quer preservar a sua vida, ele simplesmente proclama a Jesus, mesmo que isso implique em cadeias, mesmo que isso implique em prisões. Então, no mesmo capítulo 4, no versículo 29 e 30, ele diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versos 29 e 30 do capítulo 4. Ele está dizendo, diante de Deus, dizendo: Senhor, nós estamos sendo ameaçados porque estamos proclamando o teu nome, mas, ó Pai, dá-nos a ousadia para que a gente continue proclamando o nome de Jesus. Então, a igreja precisa de coragem para dar testemunho de Jesus. Desde a criança, o jovem, o mais ancião, nós precisamos dessa ousadia do Espírito Santo e nós precisamos da sabedoria de Deus para comunicar o Evangelho para as pessoas, para testemunhar de Jesus às pessoas. E eu queria dizer para você que nós estamos num momento bastante oportuno para testemunharmos a respeito de Jesus. E eu queria dizer que esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde as pessoas precisam de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. As pessoas precisam realmente se conscientizar do estilo de vida em que elas estão vivendo. Nós estamos vivendo um momento de muita polarização, de muita radicalização dos discursos. E nós temos que tomar cuidado, porque a nossa maior bandeira é o Evangelho da Graça. A nossa maior bandeira é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que nós queremos ver é pessoas vindo ao conhecimento daquilo que Deus fez por elas na pessoa de Cristo Jesus, para que elas se arrependam dos seus pecados e para que elas possam se render a Jesus. Então, a igreja precisa anunciar a Jesus.
É a Jesus que nós amamos, é a Jesus que nós servimos e é a Jesus que nós queremos proclamar. Então nós precisamos de sabedoria e nós precisamos de ousadia. Eu queria desafiar você a orar por pessoas que você conhece, que precisam de restauração, a orar por pessoas que você conhece, que precisam reconhecer quem é Jesus. Nós precisamos ser amigo das pessoas, nós precisamos conquistar as pessoas, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão cansadas de discurso religioso, mas se elas realmente olharem para a nossa vida e verem a nossa fé em ação, o nosso amor a Jesus em ação, então elas realmente estarão abertas para ouvir aquilo que nós queremos dizer ou aquilo que nós temos para dizer. Eu queria dizer para você que existem oportunidades riquíssimas para que a gente possa se aproximar das pessoas, demonstrar o amor cristão e assim ganhar ali um espaço para que a gente possa dar o testemunho de Jesus. Quando as pessoas, por exemplo, perdem um ente querido, quando as pessoas estão para se casar, quando uma família está esperando um bebê, são ótimas oportunidades de demonstrarmos o amor cristão, de nos aproximarmos e de falarmos da nossa fé e de tentarmos mostrar para essas pessoas como que Deus está agindo na vida delas, como que Deus cuida delas, como que Deus as ama e como que Deus tem um plano de salvação por meio da pessoa de Jesus. Então esse tempo que nós estamos vivendo é tempo da gente levantar a bandeira do Evangelho. As pessoas precisam de uma palavra de fé, de esperança. Vamos proclamar a Jesus, para que mais e mais vidas possam se render a Ele. E a minha oração é que Deus realmente te dê essa ousadia, te dê essa coragem de proclamar a fé em Jesus. Bom, a terceira característica da coragem que a gente vê aqui no texto é no versículo 22 e 23 aqui do capítulo 20, quando ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aqui a gente vê a característica da coragem para tomar uma decisão difícil. Nós, como igreja, muitas vezes teremos que tomar decisões difíceis. Nós, na nossa vida pessoal, na nossa caminhada de fé, nós teremos que tomar muitas vezes decisões difíceis. E aqui nós vemos uma correlação bastante interessante, porque você sabe que o autor do livro de Atos é o evangelista Lucas. Lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus prediz a sua morte pela segunda vez, e lá no capítulo 9 de Lucas, Jesus também diz que estava indo para Jerusalém, e ele sabia o que lhe aguardava lá em Jerusalém. E aqui Paulo está tomando a mesma decisão, uma decisão que envolve sofrimento, mas ele está decidido a obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, esta é uma marca da excelência da igreja, porque a igreja, ela é ousada e ela toma decisões muitas vezes que lhe são bastante difíceis. Então a minha pergunta para você, que é membro da primeira igreja, é: qual é a sua Jerusalém? Qual é a decisão difícil que você tem que tomar e que você está adiando? Aquela decisão que o Espírito Santo pede de você. Então essa decisão é algo que só você e Deus vai poder entender e concluir qual é. É o Espírito de Deus que está trabalhando no seu coração. Às vezes a liderança da igreja precisa tomar uma decisão difícil e o Espírito Santo de Deus está ministrando no coração da igreja. E a igreja precisa tomar essa decisão difícil em obediência a Deus. Então, cada um de nós pode ter uma decisão difícil a ser tomada e que o Espírito Santo de Deus está nos guiando a isso. E se você tem plena convicção disso, se você entende que isso realmente é de Deus para a sua vida, não tenha medo. Paulo, ele vai para Jerusalém, mesmo sabendo que prisões ali
o aguardam, mas ele sabia que o propósito de Deus iria ser cumprido, ele iria dar testemunho perante as autoridades religiosas a respeito de quem era Jesus de Nazaré. Queridos, eu queria deixar para você um testemunho de uma menina norte-coreana. Eu vou colocar na sequência aqui o vídeo, você vai poder ouvir o testemunho dela, de uma decisão difícil que ela vai tomar por amor a Jesus. E eu queria concluir então deixando esta palavra de encorajamento para você que é membro da igreja, para a liderança da igreja, para que vocês como igreja continuem avançando, continue sendo uma bênção para essa cidade. Que não falte a coragem a vocês, irmãos, de servirem a Jesus, mesmo quando isso implique em sofrimento, em desgaste, porque Jesus é digno do nosso sofrimento. Que não falte a você a coragem e a ousadia de proclamar a Jesus. Jesus é a nossa maior bandeira. Que não falte para você a coragem e a ousadia para tomar aquela decisão que é difícil, mas que o Espírito Santo de Deus está pedindo de você. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Que Deus abençoe a vida dessa amada igreja, que essa amada igreja seja uma testemunha fiel do Evangelho da Graça aqui na cidade de Bragança Paulista. Deus os abençoe, um grande abraço, fiquem na paz de Deus. Este é o desejo do meu coração. Amém. Amém. My name is Kyungju Son. I was born in Pyongyang, the capital of North Korea. I came to South Korea in 2009. I am 18 years old and I am currently in my second year of high school. I was the only child of a very wealthy family. My father was an assistant of Kim Jong-il, who is the leader of North Korea. When I was only 6 years old, my family was politically persecuted by the North Korean government. So we escaped to China. That was in 1998. After we settled in China, one of our relatives led my family to church. There my parents came to know the amazing grace and love of God. Then only a few months later, my mother, who was pregnant with her second child, passed away from leukemia. Yet in the midst of this family tragedy, my father started a Bible study with missionaries from South Korea and America. It was his strong desire to become a missionary to North Korea. But suddenly in 2001, he was reported and arrested by the Chinese police and was sent back to North Korea, where he was sentenced to prison. He was forced to leave me behind, but the 3 years he served in prison only made my father's faith stronger. He cried out to God more desperately rather than to complain or blame him. When he was released from prison, he returned to China. We were reunited briefly. It was then that he started to gather Bibles. Not long after, he decided to return to North Korea to share Christ's message of life and hope among the hopeless people of his homeland. He chose not to go to South Korea, where he could have enjoyed religious freedom. Instead, he chose to return to North Korea to share the love of God in a dangerous land. It breaks my heart to tell you that in 2006, his work was discovered by the North Korean government,
and he was again imprisoned. I have heard no word from my father, nor about him ever since. In all probability, he has been shot to death in public on charges of treason and espionage, as is so often the case for persecuted Christians in North Korea. When my father was arrested the first time in 2001 and was forced to leave me and return to North Korea, I was not yet a Christian. That's when I was adopted by a young Chinese pastor's family. They showed me great love and care. Through them, God protected me. But the pastor and his wife had to go to America in 2007. Shortly after that, I was given the opportunity to go to South Korea. It was while I was still in China, staying at the Korean consulate in Beijing, waiting to come to South Korea. Late one night, I saw Jesus in a dream. He had tears in his eyes. He walked towards me and said, "Kyungju, how much longer are you going to keep me waiting? Walk with me. Yes, you lost your earthly father, but I am your heavenly Father, and whatever has happened to you was because I love you." After I woke up from the dream, I kneeled and prayed to God for the first time. That night, I realized that God, my Father, loves and cares about me so very much that He sent His Son Jesus to die for me. I prayed, "God, here I am. I just lay down everything and give you my heart, my soul, my mind, and my strength. Please use me as you will." Now, God has placed deep in my heart a great love for North Korea, just as my father was used there for God's kingdom. I now desire to be obedient to God. I want to bring the love of Jesus to North Korea. I look back over my short life and I see God's hand everywhere. 6 years in North Korea, 11 years in China, and the time of being here in South Korea. Everything I suffered, all the sadness and grief, everything that I experienced and learned, I was to give it all to God and use my life for His kingdom. I hope to honor my Father and to bring glory to my Heavenly Father by serving God with my whole heart. Currently, I am working hard to get into university to study political science and diplomacy. Then, I want to work for the rights of the people of North Korea whose rights have been taken away. I believe God's heart cries out for the lost people of North Korea. I humbly ask you, my brothers and sisters here in this place, to have the same heart of God. Please pray that the same light of God's grace and mercy that reaches my father and my mother and know me will one day soon dawn upon the people of North Korea. My people, thank you.